Fala pessoal, beleza? Luiz César aqui para mais um vídeo. Já tem um tempo que eu não gravo vídeo para esse canal, mas estamos de volta. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar um botão deslizante, né? Um swipe button. Eu precisei de fazer esse swipe button aqui para um cliente. Eu até achei algumas bibliotecas aqui na internet, mas ela não estava rodando liso no Android, né? Não rodou legal. E ela não era totalmente customizável, né? Até tinha assim, muito parâmetro para customizar o botão e aí ficava muito complexo de utilizar, né? Então resolvi criar na mão, né? Esse botãozinho, ele é customizável no meu gosto, né? Então quando eu for criar de novo, basicamente eu altero só na estilização aqui, quando eu quiser replicar para algum outro projeto, e ele funciona bem fluido, olha. Então aqui, olha, se você desliza só até a metade aqui, ou menos da metade, ele não conclui a ação. E quando eu passo da metade, ele conclui a ação, né? Então é bem prático, bem legal isso aqui. Então para quem quiser aprender como é que faz isso aqui, fica ligado aí até o final do vídeo. Bora lá para mais esse vídeo. Valeu! Então pessoal, um uso, né, prático para esse botão deslizante, né, quando você quer uma ação do usuário mais consciente, uma coisa que ele não pode simplesmente clicar sem querer, né? E você não quer colocar aquele confirme, né? Então imagina que eu estou com essa situação aqui, olha, já configurei uma telinha aqui, onde eu tenho um status que eu quero mudar de bloqueado para desbloqueado, né? Imagina que eu quero desbloquear uma tela do aplicativo, alguma coisa assim, e eu não quero que ele só de clicar, olha, eu cliquei aqui, estou clicando, ele está bloqueando e desbloqueando, né? Eu quero ter essa ação nessa tela de bloquear e desbloquear, mas eu não quero que seja só um simples clique, né? Então, nesse caso é útil, né? Então, imagina você tem um aplicativo aí de delivery e você quer que o motorista aceite uma corrida ou que ele inicie sua jornada de trabalho, né? Então, esse botão de deslizar é útil nesse caso, beleza? Então, aqui na minha tela eu já configurei aqui, né? A única coisa que está pronta aqui nesse código, né? Não precisa assustar, é só mesmo essa view, que é uma Safe Area View, com essa cor meio salmão aqui. O texto que está mostrando aqui bloqueado ou desbloqueado. E o botão, que quando eu estou clicando, eu estou trocando o status aqui de true para false, do bloqueado ou desbloqueado. E é no lugar desse botão aqui que nós vamos desenvolver aí o nosso botão deslizante, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou remover isso aqui. Vou lá no componentes. Essa pasta minha aqui já está cheia porque todos os vídeos que eu faço aqui no canal eu estou fazendo aqui no mesmo projeto. Então eu vou chamar de swipe button. Vou criar um index.js aqui. Beleza. Só isso, mais nada. E aqui eu importo esse carinha aqui. E pronto. Ele não está aparecendo aqui porque ele está vazio lá. Então, a primeira coisa é a gente definir, né, aqui qual que vão ser as propriedades desse botão. Né, tudo que vai ser configurável, né, a gente pode colocar cada detalhe sendo configurável, tudo de estilo e tudo, mas vamos deixar um pouco o mais simples possível, né? Então, o que eu quero é a minha função, né, onEnd, vou colocar de chamar de onEnd swipe, que ou seja, quando eu terminar de deslizar o que eu quero fazer, o texto vou chamar de text on e text off. Por quê? Porque eu posso ter um texto diferente. Olha, por exemplo, deslize para desbloquear. E quando ele já estiver desbloqueado, eu posso ter uma ação reversa, né? Deslize para o contrário, para bloquear, né? Alguma coisa assim. Então, dois textos. E eu também vou colocar duas cores para identificar também o estado bem legal, né? Então vou colocar color on, color off. Mas lembrando, pessoal, isso aqui são as propriedades que eu estou abstraindo aqui, mas podem ter várias, né? Você pode criar realmente um componente aí para compartilhar aí no GitHub, alguma coisa assim.
E aí sim você precisa de deixar ele o máximo personalizável possível. Sempre quando você cria propriedades assim, né, eu queria essas propriedades, o ideal é você já ter um padrão default, né, para você, se o usuário não passar aqueles valores, você já tem um valor, né? Então, o texto on, que é o texto quando ele tiver ligado, né, digamos assim, eu vou colocar aqui slide to unlock. O texto padrão off aqui vai ser slide to lock, né, para bloquear. A cor on, eu vou deixar um aqui que eu conheço, ó, 22.8F, não, 22.8F, não, CF. Lá na home, deixa eu fechar tudo aqui. Então, aqui na home eu já vou puxar essas propriedades, mas a única que eu vou usar aqui por enquanto é onEndSwipe. E eu vou dar um set locked aqui quando eu terminar o meu swipe aqui, né, digamos assim. E aí eu passo o valor que eu enviar por aqui, de true ou false. Então eu vou colocar aqui dessa forma. Que aqui é o status, né? Eu vou até colocar status aqui para ficar mais bonitinho. Então o que vai acontecer? Quando eu terminar o evento, né, de swipe, eu vou mandar uma atualização por essa função aqui onEndSwipe. E essa função aí sim que vai fazer esse lock, unlock aqui. E dessa parte aqui a gente não precisa de mexer mais nada não. Agora tudo lá no botão mesmo. Então vamos já importar aqui o texto que eu vou precisar, o style sheet que eu também vou precisar. Nesse caso eu também vou precisar do dimensions, né? A gente usa bastante aqui nos projetos do canal. Por quê? Porque como eu vou trabalhar com uma animação, eu não vou trabalhar proporcional, né? Inclusive eu posso até passar mais uma propriedade aqui. Eu vou colocar, vou chamar de margem horizontal. Para a gente trabalhar, eu vou colocar o padrão dela sendo 40, mas depois eu explico isso aqui, porque a gente não vai trabalhar com a dimensão proporcional, né? Vai trabalhar com a dimensão física aqui para efeito desse vídeo, tá? Nós vamos ter uma view que vai ser o contorno, né? Que era como se fosse o próprio botão. Vai ter um outro componente dentro que vai ser o componente deslizante e o texto, né? Então, basicamente, tudo que eu vou fazer aqui dentro já vai ser uma view animada, né? Tirando essa view de fora. Então, já vou trabalhar com o Animated, mas por enquanto eu vou colocar aqui, olha, que eu vou ter aqui dentro um texto. Esse texto eu vou até colocar dentro de uma view também, depois eu explico o porquê. Esse texto ele vai depender, né, do status da aplicação. Então, eu vou ter que ter um estado aqui dentro também para saber se ele está ligado ou desligado, né? Para esse texto exibir o test on ou o test off, beleza? Então, eu vou criar aqui um estado, vou chamar de direction, que é a direção que eu vou estar liberado para deslizar. E aí eu vou colocar on off, vou começar ele como off, então vou colocar status. Opa, status. Set status. Então, beleza. Aqui eu já consigo fazer pelo status, né?
Se o status for on, eu vou exibir o test on. Se não, eu exibo o test off. Aqui já deu um problema porque eu não importei o use state, né? Beleza. Você importa. Beleza. Já apareceu o botão aqui. E se eu mudar aqui o status, né, para on, ele já muda aqui também o status, o texto ali, né? Então tá funcionando. Essa view aqui vai estar aqui fora do texto, beleza? Depois a gente vai estilizar ela. Vamos estilizar primeiro essa view que é o container nosso, né? Primeiro eu tenho que fazer, vou usar o style sheet aqui para não embolar. Então vamos lá estilizar nosso container. Vou pegar aqui uma estilização que já tenho pronta aqui. Vou passar cada pedacinho com vocês aqui, só para não ter que digitar tudo de novo. Altura 50, display flex, border radius 8, background color. Aqui eu vou usar o color. Aqui eu não vou usar isso aqui, no background color eu vou usar direto aqui no style. Justify content, align itens, ok. Então aqui eu vou colocar. E é óbvio, gente, tudo isso aqui de estilização, né? Se você for fazer um componente que não for para um aplicativo seu, se você quiser compartilhar esse componente, você coloca, exporta tudo isso aqui como uma propriedade, né? Então você pode colocar, por exemplo, container style aqui, né, como propriedade e só joga ela para cá. Mas como eu estou criando isso aqui para o vídeo, vai ficar assim mesmo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é usar esse styles.container aqui. Beleza. Vírgula. E o background color. Aí eu posso fazer essa mesma regrinha aqui, né? Então, se o status estiver on, aí eu vou usar o color on. Se não, o color off. Isso aqui não tem esse. Beleza. Então ele já apareceu aqui. Acho que eu queria inverter essa cor aqui, tá? Vou colocar ao contrário. Aqui, posso manter a cor, né? Só mudar aqui. Já vou vir aqui na home. Eu vou colocar isso aqui dentro de uma view. Só pra gente entender por que eu tô usando aquela margem lá, né? Então vou dar um style aqui. Só vou colocar um margem horizontal aqui. 40. Automaticamente ele já vai consertar o botão lá dentro, né? Vou até colocar um margem top aqui também. Por 50 aqui. Então o que acontece? Quando eu vou enclausurar esse componente, né, ele vai obedecer aqui o tamanho do que está do lado de fora. Porque eu estou usando um flex lá nesse container. Só que a área que eu tenho para deslizar, eu não posso considerar a dimensão total da tela. Eu tenho que considerar essa área que eu estou realmente printando aqui, ou preenchendo com o meu componente. Então, para isso, é importante eu considerar essa opção de margem aqui. Ó, margem W, que é horizontal. E essa margem W horizontal vai ser realmente aqui a soma da minha margem que eu tenho aqui, né? Então, se aqui eu tenho 40 de cada lado, eu vou colocar aqui que eu vou ter uma margem de 80. Por quê? Porque aí quando eu for olhar a minha largura máxima do botão
Para deslizar, eu vou considerar a largura da tela menos essa margem que eu estou utilizando aqui, beleza? Vou até criar essa constante aqui de uma vez. Vou criar aqui uma const largura máxima. Ela vai ser a minha largura, que eu vou pegar aqui do Dimensions. Eu tenho um hackzinho aqui, né? Que a gente usa em todos os vídeos de Dimensions. Então vai ser o if menos a minha, por enquanto aqui vai ser minha margem W, tá? Então é só para eu saber a minha largura máxima que eu vou ter aqui na minha área de deslizar aqui, né? Aqui vai me diminuir um pouquinho de acordo com o tamanho do botão que eu vou criar aqui, né, para deslizar. Então se eu criar uma setinha aqui de 30 pixels, eu tenho que descontar esses 30 pixels aqui, beleza? Isso nós vamos fazer isso também. Então pessoal, para deslizar qualquer coisa na tela, a gente vai usar o Pan Gesture Handler, né? Do React Native Gesture Handler. E vamos usar o React Native Reanimated, né? E essas duas bibliotecas, se você puxar elas automaticamente, a React Native Reanimated, ela vai puxar numa versão 2. alguma coisa. Eu estou usando a versão 1.1.13, se eu não me engano, mas o conhecimento que você vai pegar aqui nesse vídeo, você consegue aplicar também na versão 2. Você entendendo o que está acontecendo, você consegue aplicar na versão 2 também do Animated, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é importar o Animated do React Native Reanimated. Vou importar também o React Native Gesture Handler. Dele eu vou importar o Pan Gesture Handler e o State. O Pan Gesture Handler é o componente que faz eu conseguir movimentar na horizontal e na vertical alguma coisa na tela. E o State é a variável, né, o componente que me dá o estado do meu movimento. Se eu já parei aquele movimento, se eu ainda estou em movimento, né, que a gente vai usar muito isso para terminar o slide, alguma coisa assim. Outra coisa que eu vou pegar aqui eu vou desestruturar. Eu vou desestruturar e vou copiar aqui também vários itens do Animated. Então vamos lá. E nós vamos usar todos eles. Eu vou desestruturar aqui exatamente para ficar mais fácil para a gente entender o que é cada uma dessas coisas, né? Então, em vez de eu usar um animated.view, eu vou usar um aview, porque eu estou importando um view do Animated e estou renomeando ela aqui para aview, porque eu já estou usando um view aqui, tá? Se eu não fosse usar nenhuma view sem ser animada, eu poderia deixar só view aqui. O value, que é o animated.value, que é o valor de um qualquer item animado, né? O evento que a gente vai usar para pegar esse gesture handler, né? Pegar o evento mesmo de movimentação. O set, que é para configurar ou setar um valor animado, né? O valor animado, você não pode simplesmente setar um valor igual você coloca aqui numa variável e nem como você faz num estado, né? O valor animado você tem como setar ele como set. O block é quando você quer executar um bloco de animações, né? ou de operações animadas. O cond é uma estrutura condicional, né? Então eu vou fazer uma estrutura condicional. Se o meu slide já tiver passado da metade e se eu soltar, o que eu faço? O less than é para eu comparar se é menor que. Então é uma comparação de menor que de valores animados. Greater than, mesma coisa, é uma comparação de maior que para valores animados. O add é para adicionar valores animados. O que é para ver se é igual um valor animado a um outro valor. O interpolate é para eu intercalar um valor. Imagina, olha, enquanto esse valor cresce, eu quero que esse valor vá de x a tal, né? Então a gente vai explicar isso também. O useCode é um hook do Animated também para eu conseguir pegar o valor em tempo real de uma variável animada e trabalhar com ela. E o call é como eu chamo aquela variável animada para usar no useCode.
Então nós vamos passar cada um desses itens aqui e vai ficar bem explicadinho, beleza? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer o PAN funcionar, né? Então para fazer o PAN funcionar, eu preciso de colocar o PAN Gesture Handler em volta da minha view. É a primeira coisa. Opa, não é essa view, né? Isso aqui é o texto. O texto ele vai ficar para cima. Nossa, peraí. É aqui. E aqui dentro vai a minha view, que é a view que eu vou animar. Então, ela tem que ser uma view animada. Então, eu já vou chamar de a view, de view animada. E aqui dentro eu vou colocar... Não vou colocar nada não, vou deixar só uma view mesmo, vou fazer uma bolinha. Mas você pode fazer, por exemplo, com um ícone. Você pode fazer de várias formas essa view aqui. Você pode colocar qualquer elemento aqui dentro. Vou colocar só uma view animada mesmo. E vou dar um style nela aqui. Vou colocar... Vou colocar arrow, embora ela não vai ser uma seta nesse momento. Vou colocar isso só para a gente estilizar ela aqui. Eu não sei como é que chama em inglês aquele... O botãozinho. Né? Então vou colocar ela com uma altura que foi 50. Eu vou colocar ela com uma altura de 46, uma largura de 46 também, um border radius de 23 para ser redondinha, um background color de branco. Vamos ver como é que ficou até agora. Aí foi. E absolute. Eu vou aproveitar, vou colocar o border radius aqui de 50 também, para ele ficar um botãozinho mais arredondado. Position absolute, e eu vou colocar aqui um left de 2 pixels. Por que 2 pixels, pessoal? A altura aqui é 50, certo? Eu coloquei ela uma altura de 50 e alinhado ao centro, justificado ao centro. Como eu coloquei esse botãozinho aqui com 46 e aqui é 50, significa que sobrou 2 pixels para cima e 2 pixels para baixo, né? Que 50 menos 46 sobra 4, então ficou 2 para cima e 2 para baixo. Então eu coloquei 2 para o lado também dessa bordinha aqui, né? Se eu colocasse, por exemplo, ele aqui com 44 pixels, aqui 22, ia sobrar 6, e aqui eu coloco 3, ó, vai ficar bom também, tá vendo? Isso é só para a gente estilizar. Obviamente ele ainda não está deslizando, né? Embora ele já está dentro do Pan Gesture Handler. Por quê? O Pan Gesture Handler, eu vou pegar o evento e eu tenho que ir movimentando esse left aqui, basicamente um translate, né? Então, mas basicamente a estrutura nossa é essa aqui. Beleza? Então, o Pan Gesture Handler, ele tem duas propriedades que a gente vai usar. Eu vou até copiar aqui, ó. Eu tenho uma colinha aqui, que é onGesture Event e onGesture Handle State Change. Eu vou usar a mesma função, porque essa mesma função ela consegue trabalhar tanto com o evento quanto o estado simultaneamente. Eu vou copiar a função também. A gente já tem ela num vídeo do canal. Ela está um pouco diferente só. E eu vou passando aqui tudo que é importante dessa função, mas só para não ter que digitar ela toda de novo, tá? Vou copiar também essas variáveis que eu vou precisar. E eu vou explicar cada coisinha aqui também. Então vamos importar primeiro useRef.
E eu vou explicar por que a gente tem que fazer isso com os valores animados aqui na animação. E use memo também por que a gente tem que fazer isso, tá? Aqui eu vou só desabilitar essa verificação aqui, para esse arquivo, para assumir esse errinho aqui. E pronto. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, o que eu tenho que ter aqui animado? Eu tenho que ter duas variáveis. Uma é o transx, que é o translatex, que é o quanto eu estou movimentando na minha tela na horizontal com o meu dedo, né? Aqui no caso com o mouse. E a outra é o offset. O que são essas duas variáveis? A primeira, o transx, é exatamente o tanto que eu deslizei na minha tela em pixels com o meu dedo. E o offset é um valor que eu vou acumulando, porque imagina que eu estou clicando aqui, ó, e solto a view até aqui no meio aqui, né? Soltei ela aqui, ou movimentei até aqui. Eu tenho que gravar esse offset, imagina que eu andei aqui 30 pixels. Eu tenho que pegar esses 30 pixels e guardar no offset, porque senão quando eu começar a movimentar de novo, eu movi meu dedo só 2 pixels, ele vai achar que eu movi 2 pixels a partir do ponto inicial. Então o offset é a minha memória de quanto que eu andei até naquele momento, antes de eu voltar a movimentar na mão, né? Então eu movimentei um pouquinho aqui na mão, na horizontal, ele gravou aquele valor. Se eu soltar aqui, ele vai movimentar a partir daquele valor. Beleza? E por que eu não coloco só um new value aqui, pessoal? Por que eu uso useRef para isso? Porque quando eu estou criando esse componente aqui, é até o mesmo motivo por eu estar usando esse useMemo aqui, tá vendo? Esse useMemo que eu estou usando nessa função GestureHandler. Eu já expliquei isso no outro vídeo também, mas eu preciso memorizar e referenciar os meus valores os meus valores animados aqui na tela. Por quê, pessoal? Quando eu mexi na aplicação e eu, por exemplo, clicar aqui, por exemplo, e ele substitui esse texto aqui do lado de fora, aqui, por exemplo, para unlocked, a interface teve que carregar de novo, né? Eu tive que recarregar a tela de novo para mudar o texto aqui, né? O pixel que foi renderizado novamente aqui está diferente, então eu tive que recriar a tela. Então, se eu não memorizar as minhas funções e não referenciar os meus valores animados, toda vez que o estado em qualquer lugar da aplicação mudar, isso aqui vai voltar para zero e o meu estado, né, da aplicação do meu botão animado vai voltar aqui para o inicial. Então eu vou movimentar aqui, ele vai reiniciar sozinho, né? Ou quando acontecer qualquer outra coisa na aplicação, cliquei num botão fora, isso aqui vai travar, porque ele vai perder a referência, né? Então, por isso que para esses valores animados, nesse caso, a gente usa useRef e usa useMemo aqui para memorizar também a nossa função de gesto, né? Então vamos lá para a nossa função, né? Antes mesmo da gente implementar ela aqui na prática, aqui na view animada, vamos para a função para entender ela. Essa função, né, o onGestureHandler, ele nos devolve, né, um native event, né, que é um animated event. E essa função nos devolve um translateX em um estado. Na verdade, ela devolve também um translate y, né, que é o y e o x, só que a gente só vai usar o x. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o translate x, que é essa função aqui me devolve, né, esse GestureHandler me devolve, estou mapeando ele para uma variável que chama x. Então, aqui dentro dessa função, essa variável vai chamar x. E eu estou pegando o estado também, que é o estado o meu estado da animação, e estou jogando aqui para dentro da função como state. E aí eu tenho que fazer algumas comparações, né? Eu tenho que verificar algumas coisas antes de atualizar, digamos assim, a minha view, né? Então o pan já está funcionando, ó. Ele só não está atualizando a minha view, ele não está movimentando a bolinha aqui. Por que eu não coloquei automaticamente? Porque eu posso clicar aqui para baixo, para cima, para um lado, posso sair fora aqui da minha área. Então, para tudo isso aqui, eu faço umas verificações antes de atualizar o valor da minha view branquinha aqui. E como eu tenho mais de uma verificação para fazer, eu vou fazer ela entre um bloco. Então, esse bloco aqui, ó, tá vendo que ele está começando aqui,
e está terminando aqui embaixo, na linha 57. Esse bloco aqui, ele recebe um array, e esse array, ele é um array de operações que eu posso usar do Animated, tá? A primeira operação que eu estou fazendo é uma condicional, tá vendo? Que está começando aqui na linha 43 e indo até a linha 49. A condicional, ela recebe como primeiro parâmetro a minha condição, tá vendo aqui? Como segundo parâmetro, o meu true, né? O meu callback se for true, aquela condição. E como terceiro parâmetro, o meu callback se for falso. Então, gente, isso aqui nada mais é do que um if ternário, né? Ou um if normal. Isso aqui é um if else, só que escrito para valores animados. Então, como é que eu estou fazendo aqui? Olha, less than é uma outra operação exclusiva para valores animados. O add também é o add é uma operação exclusiva para valores animados. Então vamos partir dessa operação aqui que é o add. Como é que ele funciona? Ele pega um valor animado, né? E adiciona mais um valor. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a minha variável offsetx, que é uma variável animada, e estou adicionando o x, né? Que é o tanto que eu estou movimentando com o meu dedinho ali na tela. Então, se eu estou aqui, meu x aqui inicialmente é 0, eu andei 30 pixels, esse edge aqui ele vai me voltar 30 pixels, que é o offset x0 mais os 30 que eu andei aqui na vertical, beleza? Na horizontal. E aí eu estou pegando esse valor aqui, olha, e eu estou vendo, isso é less than, ou seja, esse valor da adição do offset mais o valor que eu movimentei na horizontal, ele é menor do que 0? Então, ou seja, eu peguei esse less than, como é que ele faz? Ele compara se o primeiro valor é menor do que o segundo valor. Então, se esse valor for menor do que 0, o que eu vou fazer? Set, ou seja, setar esse valor dessa variável x, transact x, para 0. Isso aqui nada mais é do que o seguinte, eu não quero que ela passe para trás do mínimo. Então, se ela for menor do que 0, o meu offset mais o valor que eu movimentei for menor do que 0, eu simplesmente vou manter ele como 0. Se não, ou seja, isso aqui eu já estou pegando nesse conde aqui, tá? O if é aqui, se entrar dentro do if é esse parênteses aqui, eu setei para 0, e se não, eu entro nessa segunda condição aqui. E eu tenho um outro se. Ele é o offset x adicionado com o x atual. Ele é maior do que a minha, greater than, ele é maior do que a minha largura máxima. Se ele for maior que a minha largura máxima, aí eu vou setar o trans x, né? Como o máximo da width. E se não, ou seja, se ele não for maior do que... Ele não é nem 0, nem é menor do que 0, e ele nem é maior do que a minha largura máxima, então eu vou setar o valor dele no meu offset. Ou seja, enquanto eu estou movimentando aqui e o resultado for maior do que 0 e menor do que meu máximo, eu vou simplesmente repassar meu resultado. Então, se eu deslizar um pouquinho para cá, ele vai parar aqui. Se eu deslizar um pouquinho para cá, ele vai parar aqui. Beleza? E aqui, olha, essa aqui é a minha condição que eu vou executar quando o estado que eu receber aqui for igual a end. Ou seja, esse state aqui, que é o state que eu estou puxando do gesto do handler, ele tem alguns tipos de estados, que eu posso ter, que é enquanto eu estou movimentando. E um deles é o end, ou seja, eu terminei já de movimentar, eu deslizei meu dedo e parei. Então ele vai disparar esse state aqui, vai ser um state.end, então ele vai ser igual a esse state.end. E o que eu estou fazendo aqui? Se ele chegou no final, aí eu vou se ele chegou no final não, se eu parei de animar, eu vou ver se ele o resultado meu, ele é menor do que a largura máxima dividido por 2, significa que eu deslizei ele só até menos da metade. Eu deslizei menos do que a metade, seja indo ou voltando. Então,
eu vou setar o TransX para 0. Na verdade, eu estou vindo aqui, né, nesse sentido aqui, para 0, e vou setar o offset também para 0. Se não, eu vou setar ele para o máximo. Ou seja, se eu deslizei e ele já passou da metade e eu soltar, eu vou deixar ele até o final. Se eu deslizar e ele não chegou até a metade, ele volta para o início. Beleza? Então, basicamente, essa função aqui, né, ela é chatinha de se ver, mas ela é tranquila de se fazer. Depois você entende cada uma dessas mini funçõezinhas aqui de valores animados. E aqui, olha, como é um use memo, eu tenho as dependências, né? Que eu quero que essa função aqui execute novamente toda vez que o meu offset mudar ou que o meu valor de translation x mudar, né? Que é o meu transx. Então, beleza. Então, agora vamos fazer a animação em si, né? Que é só passar esse valor para a view animada. E ela é bem simples, né? Eu vou pegar esse style aqui e vou criar mais um style aqui e eu vou colocar aqui o transform translate x vai receber o trans x. E só de eu fazer isso aqui já vai funcionar, ó, chegou até na metade, ele voltou. Se eu passar da metade, vamos ver se ele já está indo, ó. Tá indo até o máximo. Só que aqui, ó, tá vendo que meu máximo tá passando dos limites lá? Aí que entra essa largura aqui do próprio botãozinho, que é 44. Então, vou adicionar essa largura aqui, ó. Então, a largura máxima vai ser a largura da tela menos a margem mais esse valor da minha bolinha. Então, ó, aqui ele ainda não atualizou essa constante por algum motivo. É só recarregar mesmo o aplicativo para ele atualizar aquela constante ali. Eu coloquei 44, né? Ainda não foi o tanto certinho. Eu vou ajustar aqui. Eu acho que eu vou ter que colocar os 50 aqui. E aí, deu certinho. Então já está funcionando. Olha, se eu jogo aqui até a menos da metade, ele vai continuar, ó. Aí se eu passo da metade, ele vai para o outro lado. Então, pessoal, a próxima coisa que eu vou fazer é usar esse use code, né? Para eu pegar o valor da minha variável transx e ver onde que ele está para eu colocar, para eu variar mesmo se ele está bloqueado ou desbloqueado. Então isso é bem tranquilo. Eu vou até escrever na mão aqui, ó, use code. Em vez de copiar ele pronto lá. Ele é quase como se fosse o use effect mesmo. Ele vai ter uma função e eu vou ter as dependências. E a dependência única dele vai ser o transx. E nessa função eu tenho ele passa primeiro por um array, porque eu preciso primeiro chamar a função call. Essa função call eu chamo o valor da variável. Eu posso mudar ela para algum outro valor, né? Eu estou mudando aqui, eu copiando do meu outro lá, eu usava como value mesmo. Então só estou renomeando ele para value e aqui eu chamo a minha função mesmo. Então se o valor ele foi igual à minha largura máxima, quer dizer que eu cheguei no final, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um set status de on, né? Que é o contrário do que está lá. Se não, eu tenho que fazer também ao contrário, porque eu estou usando para ambos os lados, né? Então, se o valor for igual a 0, se eu cheguei no mínimo, eu vou colocar set status off. Por que eu só não posso dar um senão aqui sem testar isso aqui? Né? Se não for o máximo, eu vou colocar mínimo. Não, porque eu tenho todo o percurso aqui, né, pessoal?
Então eu só quero pegar quando ela chegar nessa ponta e nessa outra ponta aqui. Beleza? Aqui que eu já consigo testar aqui também, olha. Dessa forma. Opa. Acho que aqui tem esse aqui. Aqui. Ah, pessoal, aqui eu esqueci de... Aqui, ó. Isso aqui assim e aqui não tem, ó. É assim. Agora sim. Deixa eu ver o que tá dando aqui. Beleza, pessoal, agora sim. Então, beleza. O que eu posso fazer aqui? Eu vou criar um effect aqui. Deixa eu ver se ele já importou. Importou. Eu vou criar um effect aqui. E eu já vou disparar o meu swipe aqui, né? On-end swipe. Toda vez que o meu status mudar. Lá quando eu estou pegando true ou false, e aqui no status está on e off, né? Eu vou colocar aqui, olha. Status igual a on. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Nesse código aqui. Toda vez que o status mudar, seja para true ou false, ele vai entrar nesse effect aqui. Se ele for igual a on, isso aqui vai ser true. Se ele não for igual a on, isso aqui vai ser false automaticamente. Então isso é uma forma reduzida para não fazer igual. Se status for igual a on, faz true. Se não, faz false. Eu podia fazer isso aqui, mas isso aqui já faz isso aqui como é só para true ou false, já resolve. Então vamos testar. Olha lá. Bloqueou, desbloqueou. Se eu vier só até metade não dá nada. Se eu for até aqui, foi. E por que, pessoal, que eu estou usando um use effect aqui? Por que eu já não pego esse end swipe aqui e já jogo direto aqui, ó? Por exemplo, eu já posso mandar ele aqui um end swipe true e o outro um end swipe false. Por quê, pessoal? O use effect ele só vai ser executado se essa variável aqui mudar. Esse aqui não. Esse aqui vai ser executado toda vez que essa variável for máximo. Imagina que eu fiz aqui, olha, tá aqui, ela tá on. Eu vim aqui, soltei e fui de novo. Ele vai executar todas essas vezes aqui, olha. Eu vou até dar um alert aqui para vocês verem aqui, ó. Ó, on. Se eu soltar aqui on, se eu soltar aqui on. Agora, isso aqui, olha, se eu não chegar a mudar para off, ficar trigando o on aqui várias vezes, isso aqui vai executar uma vez só. Então, por isso que é uma boa prática usar o use effect nesse caso, beleza? Bom, eu acho que é basicamente isso. Deixa eu mexer nesse texto aqui agora. Deixa eu mudar essa cor aqui, pessoal. Beleza, mudamos a cor aqui. Ficou melhor. Outra coisa que eu posso fazer também é, enquanto eu estiver passando o mouse, né, dar uma apagadinha aqui nesse texto aqui, né? Isso é tranquilo de fazer também. A única coisa que eu preciso fazer é mudar essa view que está em volta do texto. É por isso que eu deixei uma view aqui por uma view animada, né? E aí a gente vai aprender mais uma
Ó, mais uma opçãozinha que eu tenho aqui que é legalzinha, que é o nosso interpolate, né? Então o que eu vou colocar aqui? Eu vou animar essa view aqui, então ela tem que ser uma view animada. E a única coisa que eu vou animar aqui é a opacidade. Então a opacidade dela vai ser uma função que a gente chama interpolate. Essa função interpolate ela pega o valor que eu quero interpolar, e o valor é um valor animado, vai ser esse trans x aqui. E o segundo parâmetro é um objeto, e esse objeto ele tem um input range, que é o range de entrada, né? E o meu output range. Então, qual que é o meu range de entrada? Eu quero que enquanto o transex vai dessa ponta até essa, eu quero animar. Mas como é que eu quero animar? Eu quero que ele vai apagando até chegar no meio, né? Que é para ele ficar o mais apagado aqui no meio, e daqui para cá ele volta ao normal. Então eu tenho 3 pontos aqui, no meio e no final. Qual que é o meu input range? É o transex. Ele vai do 0 até minha largura máxima, que é o max width, dividido por 2, porque é na minha metade, e até no meu max width. Então eu tenho esses três pontos de comparação, digamos assim. E eu quero mapear isso para quanto? Para opacidade 1 nas pontas, 0 no meio e 1 na outra ponta. No meio aqui eu não vou colocar 0, não, vou colocar tipo 0.2, Que aí o que vai acontecer? A minha opacidade ela vai ficar... Opa, tem uma vírgula a mais aqui. Minha opacidade ela vai ficar no máximo em 0.2 quando eu estiver no meio. Então quando eu começar a deslizar, ó, foi apagando e aí vai voltando. Ó. Apagou e vai voltando. Ó. Dá um efeitinho legal também e a gente aprende mais uma coisa que é o interpolate. Então é isso, pessoal. Né? Lá do lado de fora, se você quiser, você vai estar utilizando aqui o end swipe, né? Para setar o status ou para fazer qualquer outra coisa. E nada mais. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!